Olá, é um privilégio poder estar com você em mais um Café Teológico aqui pela Rede Evangelizar de Televisão. Café Teológico de hoje vai falar sobre ícones da nova geração. E para nos ajudar a conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer o professor e sociólogo Lindomar Bonetti, professor da Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e a psicóloga Emilisa Curi de Macedo. Professor, muito obrigado por ter vindo ao nosso Café Teológico. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Beleza, muito obrigado por ter vindo também. Eu que agradeço, obrigada. Bem, antes da gente falar objetivamente sobre os ícones da nova geração, eu gostaria de lembrar que alguns ídolos da história, principalmente da arte, da música, ficaram glamourizados depois de terem se envolvido com droga, com bebida e coisa que eu valha. Isso não é uma coisa recente da Amy Winehouse, nem da Whitney Houston, nem do Chorão, que é o caso mais recente e próximo da gente. Isso vem de muito tempo, e só para citar um tempo no espaço, Billie Holiday foi vítima disso. Podemos passar por Charlie Parker, Elvis Presley, e vamos mais ainda, Jimi Hendrix, Janis Joplin, nos anos 70, no tempo do Woodstock, essa coisa toda. Professor, como é que podemos olhar, do ponto de vista sociológico, para essa questão? Existe um glamour em torno daquele que usa droga e que está exatamente nesse mundo das celebridades, não? Existe. Normalmente se analisa, normalmente se interpreta esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoa, de personalidade, como se estivesse além do físico, se fosse algo mais que a vida física. É algo que transcende a vida física. Entra no patamar da mitologia. Da mitologia, né? Então, a pessoa ela se isenta, digamos assim, de certas características próprias do ser humano, né? De ter desejo, de ter um físico, de ter uma... É algo que se coloca num patamar que transcende a esse lado concreto da vida. Beleza, se a gente for olhar para a vida de alguns desses ídolos, a gente vai observar o quê? Eles não souberam lidar com a glória, eles não souberam compatibilizar o seu sucesso e a sua carreira com problemas pessoais, familiares, sociais. Como se explica isso? Eu acho que junta várias situações ao mesmo tempo, Sérgio. Como o professor Lindomar falou e como a gente está conversando sobre isso, eu acho que tem um certo poder, uma pressão e uma falta de estrutura que vem de bases familiares. E coincide também com ídolos muito jovens, que eles estão vivendo justamente aquela crise da adolescência, que é uma etapa de transição para a busca de identidade, a transformação física pela qual estão passando, falta de valores familiares. Então, ele coincide justamente nessa fase e eles acabam se envolvendo com drogas até por uma dificuldade de lidar com essa pressão que eles têm da fama. Esse comportamento transgressor, violento, ele desafia a uma sociedade que já está estruturada e esse comportamento acaba servindo também, fazendo com que a mídia tenha um grande sucesso com isso, rende milhões para a mídia. Então, eu acho que é um conjunto de situações, né, professor? E depois, lembrando, justamente a transgressão justamente para o jovem, que, né, se você contextualizar o momento atual de crise familiar, né, falta de referência de pai, né, falta de referência de mãe, porque o modelo familiar tradicional está em crise, né?
E a mãe está no mercado de trabalho, o pai também está. Quer dizer, o mercado de trabalho, cada vez mais o trabalho ocupa o tempo dos pais. Então, cada vez mais se tem necessidade dessa referência, né? E justamente isso que você lembrou bem, quanto mais isso sai fora do real, mais chama a atenção do jovem, né? E chama a atenção do jovem justamente porque ele se identifica novamente. Ele precisa se diferenciar daquele circuito familiar. Isso, ele não se identifica com esse ídolo que ele transforma num ícone, não é imediato. É um processo que já vem caminhando desde a infância, que hoje são crianças sem referências familiares, sem limites, sem regras. Crianças das quais os pais são reféns hoje em dia e que assumem um comportamento tirano na adolescência. Eles se identificam porque esse ídolo está expressando um desafio entre vida e morte, uma transgressão, um comportamento que ele muitas vezes gostaria de ter. Então, um ídolo que exerce esse fascínio sobre ele, porque o adolescente ainda tem aquele pensamento mágico na qual ele pode tudo e que ele pode transgredir, que o risco, a consequência vai ser muito menor. Então ele acaba apostando no benefício que esse risco, esse comportamento transgressor oferece, muito mais que na consequência do risco, porque esse comportamento ele traz um benefício, ele sai contando vantagens, é o poder que com ele não aconteceu nada. É uma busca da autonomia, mesmo que seja imitando alguém. Agora, veja só como é interessante, professor Lindomar, porque se a gente olha para o mundo da arte, da música principalmente, onde está esse nicho muito ligado à questão do alcoolismo e das drogas, né? De repente, existe um ídolo hoje que se cerca de crianças, que é o Neymar, por exemplo, que é um jogador de futebol, né? Existe alguma diferença, por exemplo, entre este ídolo que precisa, por uma questão profissional, se preocupar com o seu organismo e esse outro que, de certa forma, liga o seu desempenho a uma dependência de drogas? Porque aí está a questão da fama também, né? A questão, o ídolo, ele se constrói por via da mídia, por via da fama, por em todo e qualquer momento estar na televisão, na tela da televisão. Então, me parece que existem diferentes formas de construção do ídolo, né? Dessa imagem. Então, me parece que o esporte tem essa característica. O esporte, não o esporte em si, pela valorização do esporte, pela valorização de ter um esporte, né? Mas também porque esse esporte ele é vendido, ele está toda hora na mídia, é um produto, né? E me parece que a mídia tem muito esse papel de construção desse produto, dessa imagem dessa pessoa, né? Essa imagem do jogador de futebol que é o Neymar, e eu observo, por exemplo, muito que hoje em dia, por exemplo, você vê muitos meninos e até os pais deles com a camisa do Barcelona com o nome do Messi. E o nome do Messi é um pouco diferenciado, porque é um tipo de ídolo que ele não se envolve muito com a mídia, ninguém sabe quem é a namorada dele, se ele saiu de noite, se não saiu, ele está mais preocupado com o futebol. Como é que a gente pode analisar? Esse é um ídolo que seria, digamos assim, um ícone positivo para as crianças e para os adolescentes? É muito positivo porque ele trabalha com o lado saudável e ele mostra uma certa discrição que hoje, o adolescente de hoje não se preocupa muito com a questão da privacidade, porque ele filma situações, coloca na mídia, coloca nas redes sociais, que são super acessadas, ficam bombando e eles se tornam celebridades. Então o jovem não se preocupa muito com a privacidade, que eu acho que é fundamental. Mas ele também se orientou por alguns ídolos que não se preocuparam com isso. Que não se preocuparam com isso, claro. Mas ele é chamada a atenção dele num primeiro momento pela fama, por ele ser uma celebridade. E aí, ainda bem que temos celebridades positivas, que é um modelo que vai exercer uma influência sobre ele, porque esses ícones, esses ídolos da moçada de hoje, na verdade, acabam funcionando como porta-voz para que eles comuniquem ao mundo
ou rebeldia, ou até muitas vezes um pedido de socorro para que eles sejam contidos, para que eles se sintam seguros, aceitos, para eles poderem buscar a diferenciação e a sua própria busca de identidade. Isso o senhor quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, por Porque eu queria saber exatamente um aspecto, professor Lindomar. Porque as redes sociais hoje se transformaram numa espécie de um espectro assim de narcisismo, né? Eu não preciso só me mostrar, mas preciso me ver nelas também. As fotos, e são os status, essas coisas todas. Essa é uma forma também, digamos, de eu me colocar no patamar das celebridades, dos ídolos que eu cultuo, não? É uma forma de dizer eu também existo. Né? Eu também existo. Essa é a questão. A forma de dizer eu também existo. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer é que não existe uma homogeneidade em torno, por exemplo, de um ídolo, né? Eu acho que depende do ídolo. Um ídolo ele atinge mais a certos grupos sociais que outros, né? Por exemplo, o caso do Neymar. O Neymar é típico. Ele não é um ídolo para todos os grupos sociais. Os grupos sociais restritos aos que gostam, por exemplo, gostam do futebol. Gostam do esporte, né? Então, eu acho que também tem essa questão. Também tem a questão das classes sociais. Me parece que determinados ídolos entram mais especificamente em determinadas classes sociais que outras. Eu acho que existe essa estratificação mesmo, de preferência? Existe, embora hoje eu percebo com os jovens que eles não... existe a estratificação, existem as classes sociais, embora eles se misturem muito, não existem mais as classes muito distintas, porque aquilo que o jovem de um poder ou de um nível social melhor tem, o que é um nível menor, ele também pode chegar e ter a esse acesso. Mas existe o ídolo que chega mais a determinadas classes, existe. E esse nivelamento, talvez, né, nesse caso, é ali onde funciona a rede social, né? Que às vezes as pessoas de uma classe social mais baixa tendem a se comparar com classes sociais mais altas por via das redes sociais. Das redes sociais. E jornais, revistas, shoppings, o acesso que os jovens têm muito igualitários. Estamos falando aqui no nosso Café Teológico de hoje de ícones da nova geração. Estão nos ajudando nessa conversa o professor Lindomar Bonetti, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e a doutora Emilisa Cury de Macedo, psicóloga. Estamos debatendo sobre esses novos ícones, as influências que eles exercem sobre a juventude, sobre todos nós. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. É o tempo só de um cafezinho e a gente já volta com o Café Teológico. Até já! Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, que está discutindo sobre ícones da nova geração. Estamos aqui com o professor Lindomar Bonetti e com a psicóloga Emilisa Cury de Macedo. As sessentonas de hoje ainda morrem e tornam pelo Elvis Presley. Suas músicas, seus filmes. O Roberto Carlos é um fenômeno de várias gerações. Os Beatles também passaram no tempo. E influenciaram, de certa forma, a minha forma, a sua forma de se vestir, de se pentear e tudo mais. E também alguns costumes e algumas rebeldias típicas, né, doutora Emilisa, da adolescência e tudo mais. Como nós estamos sendo assistidos por muitos pais, muitas famílias, como é que a gente lida com isso? As famílias, digamos, se debruçam sobre esse tema a ponto de discutirem sobre esses novos ídolos hoje em dia? Ou ainda existe aquela distância de, no meu tempo era assim e agora não é mais assim? Como é que é isso, professor? Eu imagino que, em decorrência de todo esse processo de transformação que se tem hoje, aquilo que estávamos comentando no bloco
anterior sobre a própria crise familiar, as dificuldades que se tem hoje, a tendência é de que esses ídolos se constituam muito mais numa linha transgressora, né? Muito mais numa linha de insurgência, como que apareça para os jovens como alguém insurgente que está se colocando, digamos assim, contra uma ordem, né? Normalmente é muito mais que outrora, por exemplo, esse exemplo que se tinha aí com o Elvis Presley, né? Que o ídolo era muito mais imitação do que transgressão. Isso, era muito mais imitação do que transgressão. Nos dias de hoje, então, a transgressão, ela é um elemento que aparece com muita nitidez na escolha de um ídolo. Né? Então, eu acho que, independentemente de que os pais, qual o papel dos pais, independentemente, é necessário que a família promova um debate com os filhos acerca dos ídolos. E talvez até na escola seria importante trabalhar essa questão, né? de debater isso, não ir contra. Né? Não ir contra. Eu acho que ir contra não é o caso, não é a metodologia correta, mas debater quem é, por que essa pessoa é a tua referência, por que você gosta de fulano, né? O que isso é para você, mas só para que isso se constitua um processo de a pessoa racionalizar um pouco, né? De se conscientizar das próprias limitações que também tem o ídolo, né? Que também tem um ídolo, certo. Que é alguém como a gente, né? Que tem corpo, alma, desejo, né? Futuro, passado, né? Que não é algo... Tirar o aspecto mítico, né? Mítico, para ele ser mais humano e mais possível. Isso. E que esse comportamento transgressor oferece riscos, sim. Sim, né? E então o que o professor está falando, eu acho bacana dos pais e a escola aprenderem com o jovem como é que ele é, o que ele gosta, para se atualizar com ele. Então é importantíssimo. E os pais também tornar a sua casa um ambiente alegre, confortável, aconchegante e seguro para o jovem. E segurança não quer dizer não ter limites. O limite é super importante e é o limite que dá a segurança e a confiança para o jovem, que ele até pode admirar esse ídolo transgressor, que ele pode até apreciar esse comportamento que desafia a vida e morte o tempo todo. Mas ele tem a segurança do porto seguro, do aconchego da casa, a segurança dos pais. E do acesso livre ao diálogo, inclusive, que me acho importante. Né? Mas não aquele diálogo que cobre, que critica e que aponta, né, troca, Sérgio? Né? Aquele diálogo alegre, divertido e bacana que o jovem consiga se expressar. Mas eu gostaria de voltar, professor, antes a gente volta já na questão da família. Mas o que me preocupa, às vezes, é olhar, por exemplo, para o caso do Chorão, para o caso do Cazuza, que depois o filme trouxe à tona exatamente características muito fortes e muito interessantes, diferentes da sua personalidade, é que, ao invés de se olhar, por exemplo, olha, ele era um cantor, fazia sucesso, tinha um público, era adorado por esse público, mas tinha também essa dependência que acabou cedo com a carreira dele. Ao contrário disso, a mídia se encarrega de dizer assim, coitadinho, entende como é que é? Coloca como que panos quentes e um certo glamour nessa dependência química de um ídolo. Eu não sei como é que o senhor analisaria isso. Não é estranho olhar dessa forma? Não seria, ou seria muito cruel, de repente, tratar com crueza alguém que já morreu, por exemplo, né? Que não tem condição de se defender. Mas eu vejo que, sociologicamente falando, isso me parece que não contribui muito como exemplo para os jovens. Me parece que não se trata de uma crueldade ou não crueldade. A mídia entra numa lógica da leitura que o público faz. Do sensacionalismo e da audiência. Do sensacionalismo mesmo. A leitura que o público faz, esse é o objeto da mídia, né? Então ela entra nessa lógica. Qual é a leitura que normalmente o público faz, o jovem faz? É que esse ídolo, ele está além do próprio concreto,
E é justamente o fato dessa transgressão por via da droga, por via do álcool, por via de qualquer coisa que supere o físico, que supere o convencionalismo, é que faz dele um ídolo. Num ambiente juvenil, que faz dele um ídolo. O que a mídia faz? A mídia não questiona isso, a mídia entra nesse processo. E aí eu acho que então não se trata de endeusar, digamos assim, de dizer que é um problema, né, que é uma problemática pessoal, não se trata, mas se trata de construir uma leitura que o meio social já tem. Perfeito. Dá para entender dessa maneira mesmo, Emílio? Quer dizer, o que a imprensa faz nesses casos é tornar o mito mais místico possível, mais mítico, perdão, místico não, mais mítico possível. Mais mítico possível, sim, porque reforçando mesmo tudo isso que o professor está falando, e a mídia também, isso rende muito para a mídia. Isso rende. Rende muito, rende milhões e rende... É um produto... É um produto que eles estão vendendo basta ver que continuadamente. muitos artistas desses venderam muito mais depois de mortos do que vivos. Né? Em função de tudo aquilo que foi criado então, em torno deles. É um interesse, né, professor, sociologicamente, acho que é um interesse da mídia que isso se preserve, que isso vai se perdurando ao longo do tempo, porque existe um rendimento também muito grande. Quem seriam ídolos positivos da nova geração, quando a gente olha hoje para a história? Me parece que nos dias de hoje existe uma tendência de que os ídolos se façam de uma forma mais rápida. Ele aparece e some de uma forma mais instantânea. Descartável, né? Mais descartável. Como é que a psicologia vê isto? Como é que ela estuda isso? Digamos, a adolescência, essa sedução pelo novo, pelo ídolo, a fase heróica, essas coisas todas. Isso é a crise normal da adolescência. O adolescente passa por isso, porque ele está saindo da família, um núcleo fechado, para uma cena mais pública, né? Mais amigos, mais atividades e tudo. Então, é natural que ele tenha ídolos, até transgressores, e que desafiam a própria figura dos pais. Eles precisam para ir descobrindo qual é a sua própria identidade. Então, novamente, eu digo que aí esse comportamento transgressor, desafiador para eles, não é que eles se identificam com a morte. Eles têm essa sensação que estão o tempo todo brincando de controlar a vida, a própria vida, porque o corpo deles está se transformando fora de um controle, os amigos já não são mais o mesmo, a figura dos pais também já vai ter que se modificar, então eles estão lidando com muitas coisas novas. Ao mesmo tempo, Sérgio, que eu acho que o professor também concorda, o próprio jovem, o adolescente, eles nos atualizam, nos fazem recriar situações para que possamos lidar com eles. Então eu vejo assim que eles precisam desse comportamento transgressor no outro, para que eles vão se descobrindo diferentes e ao mesmo tempo vão se aceitando, recebam a aceitação dos seus pares, dos seus pais, né? E ao mesmo tempo que eles vão adquirindo confiança neles próprios. Com relação, para a gente poder detectar um líder e perceber a sua influência, um ídolo, um ícone, por exemplo, Nelson Mandela é alguém que está presente no meio de nós ainda. Já está com mais de 90 anos, mas é um símbolo da resistência, um homem que perdoou seus algozes, ficou 27 anos preso, se tornou presidente da sua nação, foi um grande batalhador, um bastião contra o apartheid, mas ainda não é olhado desta forma. A história é que se encarrega de transformar ele, dar a importância que ele realmente vai ter um dia? Sim, mas que a luta dele não terminou ainda, né? Ela está em processo. Ela está em processo. Esse eu acho. Eu acho que o caso do Nelson Mandela e outros, eles se colocam numa dimensão diferente, né? Numa dimensão. O Nelson Mandela, ele é ídolo não para
pessoas para indivíduos como tal, mas para grupos sociais, né? Ele se coloca como dentro de grupos sociais, né? E no caso, né, isso que você estava falando, a questão da adolescente tem algumas coisas que mexem com a busca do interior, né? A busca do interior para o exterior. É isso que a escola e a família, elas limitam o adolescente em torno de regra, né? A escola é muito engessada em torno das regras, normas, né? Embora eles precisem delas. Embora eles precisem, mas engessa bastante. Sim. Qual é? Então, por isso que eu digo que essa questão do ídolo é um processo contraditório, né? Que ele precisa disso. E ele precisa. Ele precisa de alguém insurgente, né? Digamos que mostre para ele algo mais daquilo dos limites da família, dos limites da escola. Isso não quer dizer, não é, professor, que ele vá repetir aquilo que o ídolo está fazendo. Não. É só para ele perceber que existe o além. É um processo de busca da vida, né? Porque a adolescência está, ao mesmo tempo, ainda como criança, mas é um período de vida que está buscando se mostrar como adulto. Ele é uma buscar véspera do adulto. É a véspera do adulto. Então, na medida em que se constrói esse ídolo, ele está buscando a construção da vida. Ele não vai dizer que ele vai ser igual, que ele vai se repetir. Não. Bem, esse programa não tem objetivo absolutamente de esgotar o assunto, mas de deixar sempre no ar um gostinho de quero mais. Por isso, quero agradecer muito a presença da doutora Emilisa Curito Macedo aqui comigo, psicóloga, que nos ajudou a analisar esses aspectos, principalmente que dizem respeito à adolescência, né? E essas influências da mídia, dos ídolos, dos ícones da modernidade. Obrigado, Emilisa, por ter vindo ao programa. É um prazer para mim estar aqui com vocês e com você sempre. Eu é que agradeço bastante. Professor Lindomar, muito obrigado também por ter se disposto a estar conosco no Café Teológico de hoje. E se preparem para futuros convites. Obrigado pela sua presença entre nós. Foi um prazer. E parabéns por esse programa, parabéns por esse local onde se realiza esse debate. Muito obrigado. Nosso Café Teológico fica por aqui hoje. Discutimos o assunto ícones da modernidade. No próximo Café Teológico, esperamos contar com você mais uma vez. Foi um privilégio estar na sua companhia. Até breve.